finalizar, Filipe, um minuto. Já está em direto? Está com que imagem? Alexandre, sim. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à região demarcada dos Vinhos do Dão, a Nelas, e à 29ª edição da Feira do Vinho do Dão. Com provas dadas na região e no país, a Feira do Vinho do Dão é, há já algum tempo, reconhecida como um dos maiores impulsionadores e divulgadores dos vinhos do Dão e dos seus produtores e também da região. Em Nelas, o coração pulsa ao ritmo das estações, ornamentando-se de cores de uma paleta gentilmente cedida pela natureza. Nelas é terra de gentes que respeitam as suas origens e amam aquilo que fazem, com a gentileza e dedicação de quem cria um filho, forjando a paisagem da região e tornando-a única, numa humildade quase desconcertante. Nestas terras e por estas mãos, nasce o vinho batizado com o nome do rio, que percorre as suas entranhas como artérias de um corpo vivo e pulsante, o Dão. Nelas é o coração desse corpo que agora quer pular mais alto e destacar-se pelo resultado do seu trabalho e dedicação das suas gentes. Nelas reconhece a generosidade da sua natureza para com a região, oferecendo condições únicas a estas terras por entre montanhas forjadas, permitindo que aqui fosse possível produzir um néctar único
impossível de reproduzir em qualquer outro local do mundo. É aqui e em mais nenhum local do mundo que se encontra o vinho do Dão, nascido das mãos de produtores experientes e de gente humilde que sabe valorizar o que tem e glorificar o que a natureza lhes dá. Conscientes, portanto, da importância da realização deste evento e num esforço conjunto entre agentes desta região, a edição deste ano da Feira do Vinho do Dão, maioritariamente online, continua a ser um encontro de saberes seculares, desta vez ainda mais próxima dos seus entusiastas. Sem mais demoras e para constituir mesa, chamo os anfitriões de hoje, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Professor António Borges, também o Sr. Presidente da Câmara, Dr. José Borges da Silva, e a Sra. Ministra da Coesão Territorial, Professora Doutora Ana Abrunhosa, por favor. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. E sem mais demoras, para dar oficialmente início a esta cerimónia de abertura, chamamos ao palco o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Nelas, o Dr. José Borges da Silva. Cumprimentar a todos os presentes em nome da Câmara Municipal, naturalmente a Sra. Ministra da Coesão Territorial, a Sra. Professora Doutora Ana Abrunhosa, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, as demais entidades presentes, a Sra. Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, amiga Isabel Damasceno, o Sr. Secretário Executivo da Comunidade Intermunicipal Viseu de Lafões, Nuno Martinho, também o Sr. Secretário da ADD, cumprimentar os senhores deputados Lúcia Silva e José Rui Cruz, muito obrigado pela vossa presença. Todos os seus vereadores, cumprimentar os seus presidentes de Junta de Freguesia, que vejo presentes, e representantes de Junta de Freguesia, Presidente da Junta de Freguesia de Santário e Moreira, o seu Presidente da Junta de Freguesia de Nela, o representante da Junta de Freguesia de Senhorim, a senhora representante do seu Presidente da Direção Regional de Agricultura, que pediu muita desculpa por não estar presente, mas que a Sra. Ministra pediu a sua presença para uma reunião num evento também muito importante, quer a nível nacional, quer naturalmente com repercussões importantes aqui na nossa região e, portanto, muito obrigado à Wanda Batista por estar em representação da Direção Regional da Agricultura presentes. Também agradecer a presença dos senhores comandantes da GNR, dos senhores representantes dos bombeiros, agradecer também a presença do representante da CVR Dão e, falando na CVR Dão, aproveitar o ensejo também para agradecer todos os nossos patrocinadores, stakeholders
que tradicionalmente apoiam a Feira do Vinho do Dão, sempre parceiros, a CVR Dão, a CIM Viseu de Olafões, a ADD, o Turismo do Centro, a Fundação Lapa do Lobo, a Associação Contracanto, a Caixa de Crédito Agrícola e muitas outras entidades que têm sido parceiras ao longo das 28 edições da Feira do Vinho do Dão, nas condições que tem sido possível realizar, com grande êxito, e que, portanto, não podíamos deixar de lembrar, nesta 29ª edição, que se realiza nas condições particulares da conjuntura social que vivemos, conjuntura essa que me faz também deixar uma palavra de gratidão, em primeiro lugar, a todos os elementos que cooperaram com a Câmara Municipal, quer externos, quer internos da Câmara, sejam colaboradores da Câmara, sejam entidades a quem recorremos para nos ajudar através dos meios digitais e de iniciativas presenciais a organizar esta 29ª edição da Feira do Vinho do Dão. Muitos deles também estagiários do PEPAL, do nosso núcleo de turismo da Câmara Municipal, e deixar aqui uma palavra de que, de facto, pelo trabalho que foi por todos desenvolvido, foi conseguido, nas condições que existem, reafirmo, realizar uma excelente Feira do Vinho do Dão. Deixar aqui, neste contexto também, uma palavra, passados estes meses, de março até o início de setembro, e porque muita gente nos está a ouvir através dos meios digitais, quer locais, regionais, nacionais e também pelo mundo, uma palavra de solidariedade a quem sofreu com a doença Covid, quer aqui no Concelho, quer em qualquer parte da região e do mundo, particularmente também aqui no Concelho, as famílias que perderam 2 pessoas, a mercê dessa doença, aos 31 famílias que diretamente foram afetadas até hoje, particularmente nos últimos 5 dias, com o recrudescimento de casos positivos Covid aqui em Nelas, mas reconhecer, deixar aqui uma palavra de reconhecimento. Por um lado, ao espírito de voluntariado que nestes meses todos foi possível descobrir e incrementar por livre iniciativa da comunidade, através da construção, da elaboração e distribuição de EPIs por iniciativa de privados. Por outro lado, pelo excelente trabalho que foi desenvolvido por todos os agentes de proteção civil, a que a Câmara Municipal acorreu como pôde, e alguns estão presentes aqui na sala, seja a GNR, seja os bombeiros, seja as IPSS, seja as autarquias, as juntas de freguesia, de todos foi possível, neste período de meses, manter uma comunidade com a maior segurança possível, que nos fez chegar até hoje, 5 de setembro, com a fase aguda de uma situação que nunca ninguém pensou viver e que nos traz a realização de uma feira do Vinho do Dão nas condições em que temos que
saber sempre separar o essencial do que é acessório. E o essencial, nas condições que existem atualmente, é preservar sempre a vida e a saúde das pessoas, porque há de haver a edição número 30 da Feira do Vinho do Dão e as seguintes, mas também no Há Só Futuro continua a haver presente, e um presente que nos honra com todos os produtores da Feira do Vinho do Dão. E deixar aqui para eles, especialmente para eles, a Feira do Vinho do Dão é constituída habitualmente por cerca de 120 entidades nesta praça do município. Entre artesãos, comerciantes da mais diversa ordem, praça da alimentação, associações, e depois entre 40 a 50 instituições, produtores engarrafadores, adegas cooperativas. É enternecedor verificar que 36, portanto, perto de 40, 4 dezenas dos produtores engarrafadores da região vitivinícola do Dão, de todas as sub-regiões, neste contexto difícil, através destes mecanismos digitais, decidiram acorrer ao apelo da Câmara Municipal e participar nesta 29ª edição da Feira do Vinho do Dão, participando quer em todas as suas iniciativas, quer no concurso de vinhos, Engenheiro Vilhena, muitos deles, quer na rota dos vinhos do Dão, dezenas deles, quer na loja que está online, www.feiradovinhododão.pt, que está nestes 3 dias a decorrer e onde se podem comercializar os vinhos dos produtores de Dão, quer no dia aberto das quintas, que é no domingo, abrindo as suas portas para, com toda a segurança, propiciar também a quem queira visitar as suas quintas, fazer as visitas às quintas e continuar a promoção territorial, sendo que é o desígnio do município de Nelas. Nelas não é só Dão, não é só vinho do Dão, Nelas é também indústria, é também termas, é também muitas outras coisas, mas é sobretudo vinho do Dão. E, portanto, obrigado sobretudo aos produtores que participam na loja online, no concurso de vinhos, na rota dos produtores e nas portas abertas no domingo. Muito obrigado também à Lusovini por propiciar um momento de comprovação, se havia necessidade disso, de que continua a haver grande investimento e investimento de qualidade na região do Dão. E, portanto, acabámos de verificar também, continua a haver grandes investimentos de qualidade, com a inauguração da adega Pedra Cancela, da Lusovini. Portanto, muito obrigado a todos os dirigentes da Lusovini. Obrigado também ao Luís Lopes por mais uma vez engrandecer a Feira do Vinho do Dão com a sua direção do concurso de vinhos de uma pessoa tão importante como o Engenheiro Vilhena, e também deixar aqui o agradecimento aos conferencistas que depois desta abertura farão a conferência Castas de Dão, quer a Engenheira Wanda Pedroso, o Engenheiro Pedro Rodrigues e a Wanda Batista, que vai moderar esse debate. Dizer-lhe só rapidamente, Sra. Ministra, que, não obstante
3 notas apenas. Algumas coisas já lhe disse agora na inauguração da adega, mas 3 notas apenas para comprovar que isto foi um mandato autárquico e os últimos 3 anos, se calhar de muita da gente que aqui está, dificuldades, desde fogos, à falta de água, agora à pandemia, estamos numa época de grande dificuldade e pessoas aqui de tempera rija, e nos últimos, desde março, no Conselho de Nelas, a senhora que foi durante 12 anos Presidente da Comissão da CCDR, conhece muito bem este território, conhece muito bem estes 100 municípios que fazem parte deste território do centro e os outros todos também, de certeza. Só lhe quero dar um sinal, além desta adega da Lusovini, dar um sinal. Tenho acompanhado aqui em Nelas, durante este período, a Câmara Municipal tem os instrumentos para acompanhar a economia, seja o comércio, a agricultura, seja a indústria, que sempre acompanhamos de muito perto. E os problemas, muitos dos problemas que se vivem nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, não os temos aqui com tanto cuidado, porque 83% das pessoas aqui nelas são donas das suas casas. Há pouco arrendamento e, portanto, a questão do arrendamento não tem tanta problemática como tem nas áreas metropolitanas. A dar apenas um exemplo. Mas fomos acompanhando a evolução, quer dos layoffs, quer dos despedimentos, quer da recuperação de emprego. E, portanto, ela aqui nunca ultrapassou os 400 pessoas inscritas no Instituto de Emprego e no último mês o município de Nelas recuperou 100 dos desempregados no Instituto de Emprego, 100 dos inscritos voltaram a ter emprego no município de Nelas. E estiveram sempre acompanhados. Mas dar-lhe uma indicação que, durante este período em que os aviões estiveram todos parados em terra e nós todos fechados em casa, continuaram em construção 2 hotéis no Concelho de Nelas. Um hotel em Nelas, que é o Dão Wine Hotel, com 38 quartos, num investimento de 4 milhões de euros. Continua em construção o Hotel de Charme da Casa das Fidalgas em Santar, que não parou a construção, e, portanto, no projeto, também integrado no projeto de Santar, dos Jardins de Santar, e continua em construção, para inaugurar em outubro, a fábrica Endopur, um investimento de 6 milhões de euros, transformação de cannabis em óleo, CBD para a indústria farmacêutica. Portanto, os investimentos não pararam. Os investidores não pararam de acreditar. Só para lhe dar 3 exemplos de resiliência e de crédito relativamente ao presente e ao futuro. A Câmara não parou de investir e não parou de lhe mandar mensagens a si e à Isabel Maceno, no sentido também no âmbito das suas possibilidades e atribuições, e à ADD e à CIME, continuar a acelerar os investimentos e também por via do investimento público tentar segurar ao máximo a economia. As hectares continuaram a ser construídas e a lançar novas hectares, o reservatório de 4.000 metros cúbicos continuou a ser construído, as escolas continuaram a ser construídas, estamos sempre a procurar quando é que abrem os avisos do PARU, estamos sempre a procurar quando é que nos dão a dia para avançar com as obras da área de acolhimento empresarial e, portanto, estamos também do ponto de vista público, camarário, sempre empenhadíssimos em contribuir para com os privados retomar um clima de normalidade que é absolutamente essencial para o desenvolvimento desta região que a senhora professora tão bem conhece. Mas não posso deixar de dizer que estou a ser ouvido por muita gente. E a senhora professora sabe bem, também a senhora ministra sabe bem, todos sabemos bem.
o desenvolvimento também se faz de mobilidade. Também se faz da conclusão do IC12, que desde 1990 que não é concluído. Eu falo do IC12 e podiam falar do IC6, o IC37 entre Viseu e a Covilhã, face de mobilidade. E no outro dia saiu um estudo da União Europeia sobre as estradas em Portugal e Viseu, Sátão, Nelas, Mangualde, Ceia e Gouveia eram os que tinham a estrela negra das piores estradas do país. E de certeza que não são estes concelhos que têm o pior desenvolvimento do país. E, portanto, nós não precisamos da estrada para o desenvolvimento. Precisamos é das estradas para mais desenvolvimento. Para potenciar mais desenvolvimento. Sei que está a ser feito muito investimento na ferrovia, mas, verdadeiramente, o que é preciso, já falámos sobre isso, Sra. Ministra, temos um potencial enormíssimo que encaixa perfeitamente naquilo que é o programa do Governo para a recuperação e a resiliência do país para os próximos tempos, particularmente em termos de alterações climáticas, que também se sentem ao nível da vinha, e temos em nelas um centro de estudos vitivinícolas de Dão, com 10 hectares de território, com edifícios construídos, com história de 75 anos, com muito saber acumulado, onde está a engenheira Wanda Pedroso, sozinha, à espera que o Ministério da Agricultura, ou o Ministério da Coesão Territorial, ou o Ministério, seja qual for, faça do Centro de Estudos Vitivinícolas do Dão um centro de investigação, de inovação, como a região vitivinícola do Dão merece, e a região também em matéria de oportunidades, podia falar na área da saúde, da educação, da cultura, de outros. Já lhe disse, Sra. Ministra, acredito que nos próximos 10 anos, e com a Sra. Ministra e com uma Ministra da Coesão Territorial, como a professora Ana Brunhosa, podemos, de facto, acabar com esta dicotomia, com esta mística do interior litoral, em que 80% das pessoas se concentram todas e que isto só se faz com franqueza. Mesmo com franqueza de um autarca que está na Câmara há 7 anos a olhar para isto e a fazer o seu melhor com muitas falhas. Isto só se faz com dinheiro, com investimento. Pode-se fazer com dinamização dos produtos endógenos, com muito boa vontade, com muitos bons projetos, mas isso faz-se com investimento. E, Sra. Ministra, quando o país ardeu há 3 anos, e foi preciso, e a senhora esteve lá, arranjar 800 milhões de euros, ou quase 1.000 milhões de euros, para pagar danos às pessoas que tiveram prejuízos, os 1.000 milhões apareceram para repor a situação. E, portanto, se vêm aí bazucas, eu acho que temos uma oportunidade de 10 anos, única, a área metropolitana de Lisboa e do Porto, não se pode andar com 60 euros de Setúbal a Vila Franca de Xira em todos os transportes e depois o miúdo pagar 30 euros de passo escolar de Cana de Senhorim para a Guieira. E, portanto, isso só se faz com dinheiro, com investimento. E, portanto, eu acredito com investimento. E vejo essa vontade nos estudos que têm sido apresentados do António Costa e Silva, no discurso do Governo, vejo vontade no terreno, quer ainda no que falta do quadro comunitário 2020, quer no quadro comunitário 2030, quer nos fundos que foram obtidos para recuperar desta pandemia. E era isso que eu gostava, era e em que eu acredito mesmo, e isso é que me mobiliza para estar aqui com esta gratidão pela Sra. Ministra, por engrandecer esta feira, por deixar uma palavra
às pessoas do Conselho, para todo o mundo, de gratidão aos produtores, e deixar esta palavra de esperança que com uma pessoa com o seu conhecimento, que de certeza que os próximos 10 anos, neste sentido, serão 10 anos para mudar Portugal, e nelas, e esta região também faz parte de Portugal. Muito obrigado por estar presente, Sra. Ministra. Muito obrigada. Passamos então a palavra à Sra. Ministra da Coesão Territorial, professora doutora Ana Abrunhosa. Muito boa tarde. Nas pessoas do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Nelas e do Sr. Presidente da Assembleia Municipal, cumprimento-vos a todos. Permitam-me adicionar 2 ou 3 cumprimentos institucionais aos deputados da Assembleia da República, minha querida amiga doutora Isabel Damasceno, Presidente da CCDR do Centro. Queria também cumprimentar a representante da DRAPC, que é uma instituição muito importante no país e nesta região, sobretudo, à Comissão Vitivinícola da região do Dão, ao Instituto Politécnico de Viseu e, por último, mas não menos importante, queria cumprimentar os produtores e os enólogos, aqueles que são a razão de ser desta feira, deste evento, e são a razão de ser da marca Portugal no que toca ao vinho, esta marca Dão, que todos conhecemos no país, mas todos conhecemos no mundo. Tinha aqui, vou ser muito breve, queria dizer-vos, caros amigos, e queria também cumprimentar a todos aqueles que assistem a esta sessão ao longe e, portanto, felicitar também a organização deste evento por se adaptar aos tempos. E, portanto, a prova em como, quando colocados perante desafios, nós conseguimos, de facto, encontrar soluções para esses desafios. Estar aqui hoje convosco, numa região que conheço tão bem, num dia tão importante para este Conselho, é um grande orgulho e um grande privilégio, Presidente, e, portanto, renovo os agradecimentos pelo convite. E, sobretudo, porque este município de Nelas nos mostra que a tradição ainda é o que era, mas só que é uma tradição com inovação. O Sr. Presidente já o referiu, queria sublinhá-lo perante a adversidade, e que grande adversidade que 2020 nos trouxe, esta região, os seus produtores, o nosso país, mas eu estou a falar desta região, soube dar uma resposta à altura e não desistiu nem cruzou os braços. Os produtores continuaram a cuidar das suas vinhas e muito em breve, se Deus quiser, farão as suas vindimas e farão os seus vinhos. E, portanto, em plena pandemia, não baixaram os braços. Isto é o melhor exemplo que podemos dar aos nossos filhos, ao mundo, de como, perante na adversidade, com todas as dificuldades, com todas as cautelas, continuamos a fazer o nosso trabalho, continuaram a fazer o vosso trabalho. Adaptaram-se, inovaram para conseguir realizar este certame que dá nome há muito tempo, há 29 anos, a esta região, que traz público aos seus produtores e que coloca nelas e coloca a região do Dão no roteiro gastronómico e turístico do país. Souberam usar as novas tecnologias para levar virtualmente o que de melhor tem até casa dos portugueses e para continuar a afirmar o vinho do Dão como embaixador de Portugal. Mesmo à distância, os verdadeiros apreciadores, e há muitos, podem visitar os produtores que já conhecem,
podem descobrir outros produtores, podem descobrir outros vinhos e podem comprar tudo isso através da loja virtual da feira. E, portanto, aqui está, através de www.feiradovinhodão.pt, a feira de vinho online. É um convite que o Sr. Presidente já fez e que eu sublinho de forma enfática. Este é um exemplo a seguir. E por isto dou os meus parabéns à autarquia, aos organizadores deste evento, tão importante para o Concelho e para toda a região, e mais do que isso, um evento importante para todo o país. E é por isso que aqui também estou hoje. Infelizmente, Presidente, convidaram-me apenas para a abertura da feira e não para a prova de vinhos. Portanto, no próximo ano, Luís Lopes gostaria muito de mudar isto. E, portanto, aproveito também para o felicitar, para o cumprimentar pelo extraordinário trabalho da embaixador que faz dos nossos vinhos através da revista Vinhos Grandes Escolhas. Um cumprimento muito sentido e um grande orgulho em tê-lo aqui também. E, portanto, informaram-me que a prova deste ano já está esgotada, que não aceita mais inscrições e, por isso, Presidente, vou aqui apenas com esta reclamação. Brincadeiras à parte, mas também é muito importante. A marca e quem produz e vende sabe isto melhor do que qualquer ministro, qualquer autarca. A marca é algo que está na nossa cabeça, mas a marca é uma percepção de valor que nós temos. Essa percepção de valor muda totalmente quando vivemos a experiência. E quando vivemos a experiência nas diferentes dimensões, no cheiro, no toque, no paladar, no olhar. E, portanto, eu espero que mesmo à distância possam ter esta experiência, provavelmente não em todas estas dimensões, mas temos o imaginário que nos ajuda certamente a viver esta experiência em todas as dimensões. Eu há vinhos que mesmo à distância consigo recordar o seu cheiro e o seu sabor. E, portanto, é isto que estas feiras fazem. Quando vimos, nós levamos na memória, levamos no nosso coração estas vivências e estas experiências que fazem do Dão a marca internacional que é. O vinho é muito importante para a economia desta região. É a sua imagem de marca, como aliás o Sr. Presidente já sublinhou. Numa zona que é agrícola e não só, esta zona é uma zona que tem empresas altamente inovadoras em todos os domínios. E eu conheço muitas e virei conhecer aquelas que não conheço com o maior dos agrados. Nelas têm a sorte de se situar em duas regiões demarcadas. Tem o seu vinho e o magnífico queijo da Serra. Se somarmos a riqueza destes produtos ao imenso potencial turístico, à beleza imensa deste território, ao seu património ecológico e arquitetónico, nelas tem tudo para ser, como aliás vem vindo a demonstrar, um polo de atração turística, um polo de atração industrial e, portanto, Sr. Presidente, nelas não é interior. Nelas tem aquilo que tem uma posição geoestratégica única, tem uma posição geográfica única, tem um executivo. Eu às vezes há pouco dizia que o Sr. Presidente da Câmara me telefona mais vezes por causa de situações de empresas, de investimentos, do que de investimentos públicos, porque isso trata com a doutora Isabel, com a Presidente da CCDR, que é quem tem a responsabilidade dos fundos europeus na região. E, portanto, também vos felicito por isso, pelo carinho que dão aos politécnicos, às comissões vitivinícolas, às associações de desenvolvimento local, à comunidade intermunicipal, porque a coesão é isto, é trabalharmos em rede. E a coesão começa a ser feita nestes territórios, pelos atores destes territórios.
E quando os atores do território sabem trabalhar em rede, começamos a fazer o caminho da coesão. E ele já começou a ser feito há muito tempo. E há bocadinho o Sr. Presidente comparava estes territórios com as grandes metrópoles. Há problemas de coesão nas grandes metrópoles. E, portanto, a coesão tem a ver com o interior, mas a coesão, o objetivo da coesão territorial é que haja progresso no nosso país e que todos sintamos os benefícios desse progresso, independentemente do sítio onde vivamos e onde eduquemos os nossos filhos e onde estejamos a desenvolver a nossa profissão. Há, de facto, no contexto da coesão, há que ter um olhar especial para estes territórios do interior e que têm um maior problema, que não é de não terem um potencial extraordinário de terem ativos, é não terem pessoas. Mas a pandemia mostrou-nos que muitas das nossas famílias fizeram do interior o seu porto de abrigo. E, portanto, eu nunca considerarei, nem poderia considerar e dizer que a pandemia foi uma oportunidade. Não foi. A pandemia é uma tragédia, porque muitas pessoas estão a sofrer. Mas a pandemia, provavelmente, obriga-nos a refletir e obriga os governantes, o poder local, os empresários, as famílias, e muitas famílias fizeram do interior o seu porto de abrigo. E, portanto, se numa situação de grande calamidade, de grande tragédia, as pessoas conseguiram viver e trabalhar nestes territórios, eu penso que este é o momento de muitas das pessoas repensarem e dos governantes também olharem de maneira diferente para estes territórios. E, portanto, a coesão respeitando, começando em primeiro lugar e respeitando e valorizando as pessoas, as empresas e as instituições que cá estão, em primeiro lugar, e depois tornando estes territórios atrativos para outras atividades económicas, para diversificarmos a base económica destes territórios. A pandemia também nos mostrou o perigo que é termos as monoculturas, como é o caso do turismo. Isto não quer dizer que o turismo seja mau, quer dizer que é muito perigoso apostarmos a nossa especialização e a nossa economia num só setor e, portanto, a importância de diversificarmos. E a pandemia mostrou-nos coisas extraordinárias que têm a ver com a importância extraordinária que a agricultura tem para o nosso país e que tem que continuar a ter, respeitando a tradição, respeitando a identidade, mas com conhecimento e com inovação. E é isto que este Ministério defende para o interior. Que não se abandone aquilo que já fazemos tão bem, aquilo que nos traz reconhecimento e fama, e que o possamos fazer de forma mais apurada, como se faz nos vinhos. Este Ministério tem esta missão: garantir que todo o território nacional tem as mesmas oportunidades de desenvolvimento para assegurar que ninguém fica para trás. É mais fácil de dizer do que de fazer. Não se faz de um dia para o outro. Estamos comprometidos. Não o podemos fazer sozinho. O Governo, e com muitas medidas que cria, não pode fazer isto sozinho. Tem que fazer isto com os atores no território. Tem que fazer com os autarcas, tem que fazer com as empresas, tem que fazer com as instituições, tem que fazer com os politécnicos, tem que fazer com as CCDRs. O Governo, através deste Ministério, apoia e tem vindo a apoiar, e nós temos desde o início do ano, um conjunto de medidas dedicadas ao interior, apenas para o interior, de apoio à inovação, ao investimento inovador, de apoio à investigação, de apoio à contratação. Mas muito temos a fazer, muito a fazer, e a reivindicar para estes territórios. Hoje que falamos em teletrabalho, hoje que falamos em investir nestes territórios, em que os jovens trabalhem a partir destes territórios para o mundo ou para estes territórios, tão importante como as estradas físicas são as estradas virtuais e, portanto, reivindicamos para estes territórios que o que são a banda larga, o que são as estradas virtuais absolutamente essenciais para se viver e trabalhar nestes territórios, são uma prioridade e têm que ser uma prioridade no concurso do 5G, que sabem que será lançado brevemente. E, portanto,
pedimos-vos que se juntem a nós nesta reivindicação, que é uma reivindicação muito justa. Não podemos pedir às empresas, aos jovens, que venham trabalhar para estes territórios e depois não possam usar os seus computadores, não possam estudar, trabalhar a partir de casa. Este é um primeiro direito no século XXI. E, portanto, é um dos objetivos que pretendemos que no concurso do 5G os territórios do interior tenham um tratamento preferencial. Sabemos que o concurso do 5G depende da procura privada e, portanto, o que solicitamos é que nesse concurso sejam dadas condições específicas para as empresas, para estes territórios do interior serem atrativos na procura por parte dos privados. E, portanto, tão importante como as estradas físicas são estas estradas virtuais, elas sim nos trarão pessoas e tornarão estes territórios atrativos. Em relação aos transportes, o Sr. Presidente há pouco falava nos transportes. Em relação, um dos grandes problemas destes territórios é a mobilidade, a acessibilidade. Não porque haja falta de estradas, elas existem. E muitas das vezes, falo pessoalmente, é preferível entrarmos nestes territórios pelas estradas tradicionais do que pelas autoestradas, o que traz também leva muitas das vezes, não é? E, portanto, preocupa-me e preocupa-nos muito mais termos condições para os investidores, termos zonas industriais com energia de qualidade, energia estável, termos zonas industriais onde haja, de facto, banda larga e temos, de facto, depois, vias que permitam um escoamento competitivo das mercadorias para os portos, para a Europa, e é isso que temos que para o qual temos que trabalhar nestes territórios do interior. Estamos, neste momento, temos um programa de apoio que visa atrair pessoas que, nas grandes metrópoles, têm vidas difíceis e programas que apoiam a mobilidade de famílias para os territórios do interior. Com as autarquias trabalharemos as questões da habitação. Para muitos que hoje vivem no litoral, a questão da habitação não é um problema, porque têm a casa dos avós, têm a casa das famílias, mas depois temos que os apoiar na criação do seu próprio negócio ou temos que apoiar as empresas que os contratam e, portanto, temos medidas. Aliás, anteriormente a esta sessão, houve uma sessão de esclarecimento. Os grupos de ação local são os tomadores desta medida no território, através do Mais Coeso Emprego. Permite a um jovem que saia de uma instituição de ensino superior ser contratado por uma empresa e este apoio é para a empresa, mas também é para a família que muda do litoral para o interior e, portanto, é um apoio também direto para a família. Convido-vos a informarem-se, porque é um apoio muito atrativo, porque é não só um apoio à contratação, como é também um apoio para a liquidez das empresas. Para além do apoio à contratação, esta medida do Mais Coeso Emprego tem uma percentagem de 40% sobre o apoio à contratação em liquidez, porque sabemos que hoje os tempos são difíceis e, portanto, estes são incentivos para ajudar as empresas não só a contratar trabalhadores que queremos que sejam qualificados, porque os apoios assim o permitem, porque hoje a competitividade faz-se com trabalho qualificado, faz-se com salários dignos, não se faz com baixos salários, não se faz com exploração do trabalho, mas faz-se com trabalho digno, qualificado e com salários elevados. E para isso as empresas têm que ser competitivas, para poderem pagar salários. E para serem competitivas têm que inovar constantemente. E têm que também ter uma envolvente empresarial que lhe seja favorável. Têm que ter um conjunto de leis que seja estável, têm que ter uma fiscalidade que seja amigável e, portanto, temos um longo caminho ainda a fazer pelo nosso interior, mas pelas nossas empresas. Hoje temos cada vez mais instituições, cada vez mais capacitadas, cada vez mais qualificadas. Temos que continuar a investir na qualificação dos nossos trabalhadores na administração pública, seja ela local, regional ou nacional, pois é dessa qualificação que também
diminuir muito os custos do contexto, quer para as famílias, quer para as empresas. Disse-vos aqui um conjunto de objetivos que são objetivos deste Ministério, mas que são também objetivos deste Governo. O Sr. Presidente falava dos fundos europeus que temos à nossa disposição. Há um pacote financeiro muito elevado que vem para o nosso país, a fundo perdido, que tem a ver com o instrumento de recuperação e de resiliência. Estamos a falar de cerca de 13 mil milhões de euros. Ele vai ser utilizado também nas grandes metrópoles, mas também no interior, por todo o país. E certamente tenho a certeza que as opções que fizermos, todos estarão de acordo com essas opções. Têm que ser opções que unam o país, com as quais todos estejamos de acordo. E tenho a certeza que, sendo um país, Portugal, há muitos que não conhecem esta realidade. A Comissão Europeia tem um contrato de confiança com 2 países apenas. E um desses países, um país é nórdico e outro é Portugal, na gestão de fundos comunitários. Isto tem a ver por sermos, apesar de existirem problemas, porque existem em todo o país, e se conhecemos esses problemas, e se esses problemas estão identificados pela Justiça, é porque o sistema funcionou e os detectou. E, portanto, Portugal tem com a Comissão Europeia um contrato de confiança porque tem uma baixa taxa de erro na gestão de fundos comunitários. E, portanto, em primeiro lugar, temos que ter uma grande capacidade de usar bem estes fundos. Mais importante do que estarmos a discutir se são 12, 13 ou 14 ou 15, é saber onde vamos aplicar estes fundos. E é saber que temos que os aplicar em medidas que têm que ser estruturantes, medidas que têm que mudar aquilo que consideramos que temos que mudar. Esta é a oportunidade, porque não voltamos a ter esta oportunidade. Esta oportunidade de também olharmos para o interior como fundamental para resolver os problemas das grandes metrópoles. Parte dos problemas das grandes metrópoles resolvem-se com o desenvolvimento do interior. Parte das famílias que vivem no litoral e nas grandes metrópoles não têm qualidade de vida. Podem encontrar no interior, mas só podem fazer a opção pelo interior se mudarmos muito daquilo que é o nosso interior. E a primeira coisa é a percepção que se tem do interior. Quem conhece o nosso interior sabe que ele não é como muitas das vezes, infelizmente, ele é pintado na comunicação social, sobretudo na comunicação social que está mais distante do interior, mas isto não significa que não tenhamos problemas. Isto não significa que não olhemos de forma realista ao nosso território. E, portanto, nós temos, neste momento, temos ainda 3 anos de aplicação do Portugal 2020, temos ainda um pacote financeiro significativo para aplicar, sobretudo nos territórios de coesão. Só nos programas operacionais regionais, geridos diretamente pelas regiões, no Portugal 2020 ainda temos 5 mil milhões de euros para aplicar. Temos, para além disso, o pacote a que tivemos direito, eu diria, infelizmente, por causa da pandemia, mas que temos que aproveitar para fazer reformas profundas, e vamos ter simultaneamente o Portugal 2030. E, portanto, esta é uma ocasião única. E é uma ocasião onde todos temos que nos unir, não a discutir valores, mas a discutir objetivos, onde vamos aplicar esse dinheiro. E, portanto, é nisso que todos temos que estar unidos. Onde é que queremos aplicar estes recursos para que o nosso país, daqui a 10 anos, como dizia o Sr. Presidente, seja um país que esteja um país mais resiliente, um país mais preparado para as alterações climáticas que temos sofrido de forma extraordinária, todos sentimos isso na pele, que seja um país mais amigo do ambiente a todos os níveis. E, portanto, é esta a nossa missão. É que, no fim do dia, quando definirmos onde vamos utilizar estes fundos, nos revejamos e estejamos todos de acordo na aplicação destes fundos e que seja isso que nos una e que seja isso que nos preocupe, onde vamos aplicar os fundos. Penso que conseguiremos fazê-lo, porque no que toca a este Ministério, teremos um olhar muito especial e muito atento para o interior e contamos convosco. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Sem mais demoras, então, passamos agora à entrega do troféu Engenheiro Alberto Vilhena ao melhor vinho branco, ao melhor vinho tinto, eleitos no concurso de vinhos da Feira do Vinho do Dão deste ano. Para anunciar os prémios, pedimos ao coordenador do concurso, ao Dr. Luís, então que suba ao palco. A entrega será então depois feita pelo Sr. Presidente, pela Doutora Ana Abrunhosa, também pela Sra. Ministra, por favor. Muito obrigada e até já. Bom, então, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer ao município de Nelas a deferência que me fez de me convidar mais uma vez para a direção técnica do concurso dos vinhos do Dão, concurso que homenageia, como sabem, um nome altamente significativo e prestigiado da região, o engenheiro Alberto Cardoso Vilhena. Um concurso realizado, como sabem, também em condições muito especiais e difíceis este ano, mas que ainda assim foi possível minimizar esse impacto negativo graças ao enorme esforço, talento, empenho dos funcionários e colaboradores do município de Nelas, a quem eu quero desde já agradecer tudo aquilo que fizeram para que o concurso pudesse decorrer com uma relativa normalidade. Na verdade, o único aspecto do concurso onde não foi possível repor essa normalidade foi no que diz respeito ao número de provadores. Habitualmente, o concurso, os vinhos do concurso são provados por um conjunto vasto de provadores, cerca de 30 provadores, que vêm de todo o país e que contemplam pessoas profissionais da Horeca, de lojas de vinho, os jornalistas, bloggers especializados, etc. E também, obviamente, enólogos da região. Como não era possível trazer cá todas essas pessoas, até pelas condições de espaço e que não fazia sentido ter tanta gente a provar na mesma sala, optámos por um modelo bastante mais curto e baseámos-nos unicamente nos fantásticos provadores que são os profissionais da região, os enólogos da região. Portanto, tivemos apenas 7 provadores, ao contrário do que teve em anos anteriores, com 25, 26, 27 provadores. Este ano foram apenas 7 e apenas enólogos da região, profissionais da região. No que diz respeito ao número de vinhos, praticamente não houve alterações, tivemos cerca de 60 vinhos em prova e, como habitualmente, escolhemos os provadores, escolheram os 10 melhores brancos e os 10 melhores tintos. Destes 10 sai o grande troféu, o grande prémio para o melhor vinho branco e para o melhor vinho tinto, prémio esse que leva o nome do troféu Engenheiro Alberto Vilhena. E como calculo que o suspense já seja muito, vou começar a anunciar então os vinhos premiados. Eu pedia que quando dissesse o nome do vinho e do produtor, o produtor viesse receber o prémio, entrava por este lado, aqui assim por esta escada, passava em frente à mesa e o Sr. Presidente do município e a Sra. Ministra entregarão o diploma. Então, assim sendo, vou começar a anunciar os 10 vencedores na categoria de vinhos brancos, por ordem alfabética. Adega de Penalva, Bical 2019, da Adega Cooperativa de Penalva do Castelo. Casa da Passarela, Abanico Reserva 2018, de O Abrigo da Passarela. Conde de Anadia, Reserva 2018, de Palácio Anadia. Donaires, em Cruzada e Bical 2018, de Carlos Alexandre Godinho Gomes.
Índio Rei, grande reserva 2017 de Amora Brava. Quinta do Cerrado, reserva 2017 de União Comercial da Beira. Júlia Kemper 2017, de Júlia Kemper Wines. Quinta dos Carvalhais, em Cruzado, 2019, de Sograp. Não está ninguém a Sograp, então passamos à frente para o próximo premiado, que é o Soito, em Cruzado, reserva 2017, de Soito Wines. E para completar a lista dos 10 vencedores, o titular em Cruzado, reserva 18, de Caminhos Cruzados. Como habitualmente fazemos neste concurso, no final do apuramento dos 10 vencedores, voltam à prova os 3 mais bem classificados. Os 3 que tiveram pontuações mais elevadas voltam a ser provados, neste caso por todos os provadores, por todos os 7 provadores, como ocorreu este ano. E os 7 provadores deliberaram entre os 3 vinhos brancos melhor classificados e que ficaram à sua disposição para provar, deliberaram que o grande vencedor do troféu Engenheiro Alberto Vilheira para o melhor vinho branco do concurso, fosse o vinho Índio Rei, Dom Grande Reserva 2017, de Amora Brava. Vamos passar então ao anúncio dos 10 vencedores na categoria de vinhos tintos, por ordem alfabética também. Casa do Castelo, Touriga Nacional, reserva 2018, de Quinta do Castelo. Dom Vicente, reserva 2017, de Artemis.
Índio Rei, Grande Reserva 2015 de Amora Brava. Opta Alfrocheiro 2017 Opta Wines. Pedra Cancela, Vinha da Fidalga, Alfrocheiro e Touriga Nacional 2018 de Lusovini. Quintas de Sirlene, Grande Reserva 2016 de Quintas de Sirlene. Soito, Touriga Nacional Reserva 2015 de Soito Wines. Titular Reserva Tinto 2017 de Caminhos Cruzados. Val Divino, Reserva 2015 de Herança Lunar. E para completar a lista, o Vila Jardim Santar 2016 de Santar Vila Jardim. E então o júri deliberou considerar como grande vencedor deste concurso, recebendo o troféu Engenheiro Alberto Vilhena para o melhor vinho tinto, o Quinta de Sirlene, Grande Reserva 2016 de Quintas de Sirlene. Dou assim por terminada a entrega de prémios. Agradeço mais uma vez a todos os produtores que participaram, aos provadores que fizeram o trabalho de avaliação destes vinhos e, obviamente, aos colaboradores do município de Nelas, que muito contribuíram para que tudo isto fosse possível. Muito obrigado a todos e um bom resto de dia, um bom resto de evento. Até já.
parabéns a todos, gratos mais uma vez pela participação. E terminamos assim esta sessão de abertura da 29ª Feira do Vinho do Dão. Faremos uma breve pausa, voltaremos daqui a mais ou menos 10, 15 minutos para o seminário As Castas do Dão. Mais uma vez, muito obrigada a todos. Muito obrigada. Boa tarde.